Fala, meu povo, sejam bem-vindos a mais um Terceira para 10, comigo, Matheus Ornelas, e com ele, Raim Ferreira, o FABR Network, para você poder acompanhar. Voltamos aqui mais uma quarta-feira, toda quarta, 10 da manhã, o compromisso com vocês aqui no YouTube, a menos que você já seja membro de conteúdos antecipados aqui no canal do YouTube, né? Por R$5 por mês você vai ter conteúdos como esse, antecipados aí antes de todo mundo, né? Semana passada a gente falou sobre questão de campeonatos estaduais, já falamos de vários assuntos também, e a gente quer ouvir você. Então, se você já está chegando agora nesse episódio, já deixa aqui nos comentários quais temas, quais assuntos, o que vocês querem que a gente também traga aqui pra gente debater, questões que vocês concordam, que não concordam, e assuntos, obviamente, fora do âmbito do jogo, né? A gente sempre fala que a gente quer trazer coisa diferente de análise, de avaliação, isso a gente já faz em outros momentos, né? Em lives e tudo mais, para vocês acompanharem. Mas, Raim, nosso tema de hoje é um tema muito legal, que é tentar discutir, destrinchar qual a posição mais difícil de se formar dentro do futebol americano. Essa é uma das várias perguntas que a gente tenta desvendar aqui nos nossos podcasts e em outros programas. Nos primeiros programas a gente já falou sobre categoria de base, já falou sobre as dificuldades aí dos times em formarem e reterem, né, esses jogadores, e hoje a gente vai tentar entrar mais a fundo aí, responder mais perguntas de quais são as dificuldades, né, o que é que dá para ser feito, como é que algumas novidades que surgiram nos últimos anos de desenvolvimento do esporte aqui no Brasil, como isso pode estar ajudando a formar mais jogadores. É isso, bom. E vamos começar, já que a gente está falando de formação, Rainha. A nossa primeira descida é como o flag ajuda, mas não resolve necessariamente esse desenvolvimento de posições dentro do futebol americano. Então, o flag é uma novidade no FABR, pode dizer que é algo recente, né? Há 5, 6 anos atrás a gente não tinha essa... Já existia, mas talvez a gente já existia, mas dava tanto foco, né? Com essa visibilidade que a gente tem hoje, projetos como o do Miami Dolphins vindo para cá, né, para incentivar, de NFL Flag, tendo essas disputas, a possibilidade aí a possibilidade não, né, já é um esporte olímpico e assim, com o crescimento que a gente vem vendo, quantidade de times, de jogadores disputando nesse ano o campeonato nacional organizado pela CBFA, de se projetar nas próximas Olimpíadas, não sei se para essa de agora nos Estados Unidos já dá para disputar, mas assim, a possibilidade de introduzir o futebol americano desde cedo, né, na primeira infância, né, ali, crianças com 7 anos, 8 anos de idade, a gente já vê praticando esporte e rendendo frutos. Atletas que estão aí há muito tempo praticando flag, e o futebol americano acaba tendo muito interesse nisso, né, a possibilidade de enxergar no flag como um meio de iniciação no esporte, de atrair, quem sabe, mais para frente, esses atletas aí para o tackle, ensinando o básico, né? A gente sabe as diferenças que tem de evitar o contato, ensinar fundamentos básicos, principalmente agilidade e velocidade, acaba sendo muito importante, e com certeza os times de futebol americano aqui no Brasil estão de olho no que acontece no flag para tentar, quem sabe aí, trazer eles para o tackle. E eu acho muito legal, porque quando a gente fala isso, a gente tem exemplos práticos, né? Eu já cansei de falar aqui, né, do Chad, que é um menino muito, muito bom da equipe de base, foi formado na base do Cannibals, né, desde os 11 anos de idade. Mas eu tava até lembrando agora, né, a gente teve nesse último final de semana a primeira semana da Superliga, e a gente teve, né, o menino da base do Fortaleza Tritões, que foi o Lucas Buckhalter, né, que assim, é um menino muito jovem, né, 2006, né, então 19 aninhos só pra ele, e o cara já tá fazendo TD na Superliga, sabe? Então, assim, fazendo TD na Superliga, sendo importante, e ele surge dentro do flag, né, pra gente aqui no cenário. Então é isso que a gente olha, obviamente, como talvez o cenário mais positivo, né? O cara tá aprendendo o conceito de rota desde os 10, 11 anos, para quando ele chegar, né, na idade mínima para jogar o FA, que, se eu não me engano, é 16 ou 15, eu confesso que eu não lembro de cabeça, eu acho que é 16. É 16. Ele já vai ter muita cancha, já vai ter muita casca. Mas, por que eu falo que o flag ajuda, mas não resolve, né? Até coloquei esse questionamento. Porque, ao mesmo tempo, eu acho que falta, né, a gente ter essa introdução ao FA, né, com os jogadores da mesma idade, né? Porque o que acontece hoje, muitas vezes?
A gente tem um menino de 16, 17, 18 anos que vai ter que entrar em campo contra homens, pô, contra caras de 30, contra caras de 35, contra caras de 28, que estão dentro do futebol americano há muito tempo. Então você coloca, de certa forma, até muita pressão, e ao mesmo tempo eu acho que a gente tem um problema mesmo físico, né? Que um menino de 16, 17 anos, por mais que ele tenha toda essa cancha, fisicamente talvez ele não esteja pronto ainda. É algo que até que a gente comentou no nosso último episódio, né, aqui do nosso podcast, quando a gente falou sobre estaduais, que a falta também faltam campeonatos para esses novos meninos Sim. disputarem, né? Não tem uma transição bem feita de assim, vamos sair do flag, o cara já vai direto do flag, mesmo sendo novo, já vai direto para enfrentar jogadores experientes. Uhum. Isso acaba fazendo muita falta. Você deu o exemplo aí do jogador do Cannibals, como é mesmo o nome dele? O Chad. O Chad, pronto. São situações como essas são raras, né? Eu lembro muito o Rodrigo Dantas, por exemplo. A gente sabe, notadamente, um dos maiores quarterbacks da história do futebol americano brasileiro. Ele começou a jogar futebol americano com 12 anos, quando não existia flag. Uhum. Mas se limitava, na época era praia, né, e tal, mas assim, foi um jogador que começou muito cedo a jogar, em outra realidade, querendo ou não, quando o Dantas veio parar de jogar 2 anos atrás, jogava desde os 12, mais de 15 anos ele jogando. Ele chegou a jogar assim, pós-pandemia? Pós-pandemia não, ele já tinha, acho que ele tinha se machucado. Acho que 22 ele já tinha parado, né? Vitor Ramalho chegou a jogar como quarterback numa época, e hoje ele volta pro flag, né? Sim. Mas assim, a importância de se começar cedo, né? Jogadores que começaram cedo, a gente consegue ver que tiveram desenvolvimento melhor. Agora imagina um Dantas hoje em dia, como seria o Dantas jovem, com a qualidade que tem hoje, com a estrutura, que querendo ou não é muito melhor do que era antes. Então assim, eu acho que o flag sim, pode ser sim uma porta de entrada por tudo isso que a gente já explicou, né? Questão do desenvolvimento e até da prática também, Ornelas. Às vezes, quando não se tinha o flag, a pessoa tinha que entrar obrigatoriamente já direto no tackle, não tinha até questão do contato, de como se desviar de contato, como se proteger melhor para evitar pegar a fita, que se aprende no flag no futebol americano acaba sendo muito útil. E é muito interessante, porque eu acho que hoje, né, e não é de hoje, né, já há alguns anos, que o flag também não é mais uma porta de entrada. Tem muita gente que só quer jogar o flag, e pra mim acho que também faz parte do processo, não só por ser olímpico, porque é um esporte diferente, é uma dinâmica diferente, o custo é diferente. Então eu acho que, por isso que eu falo, eu acho que ele ajuda, mas não resolve. Porque ao mesmo tempo ele ajuda você a ganhar uma casca, ele ajuda você a criar macetes, ele te ajuda a entender melhor o jogo. Mas, um playbook, por exemplo, de um flag X5, tá longe de ser um playbook, por exemplo, de um full pad, né, do futebol americano. Então eu acho que tem essas questões, né, e como eu falei, quando a gente olha exemplos práticos de times de desenvolvimento muito novos que foram bater, né, em competições, eu nunca vou esquecer quando foi 2022 que o Steamrollers foi jogar a 22 ou 23, não lembro, a primeira série prata, né, que foi a terceira divisão, né, do campeonato estadual. E aí era um time que literalmente, eu acho que o jogador mais velho tinha 21 anos, e eles jogaram contra o Guarás, pô. E o Guarás era um time que na época tinha, cara com 10 anos de FA, 12 anos de FA, 14 anos de FA. E muita gente ficou questionando, por que isso tá acontecendo? Né? Então eu acho que a gente volta para aquela discussão, né? O Croco B, por exemplo, que vai estar jogando no Brasileirão, também é um time que a gente vai poder levantar isso. Ano passado, jogou jogos muito competitivos. Aí chegou na hora que pegou o Phantoms, que, o Phantoms tem aí jogador de seleção brasileira, Entendeu? Que é o Rocha. O Rocha jogou Kenton, mano. Então, assim, agora imagina um menino de 18, 19 anos, que tá tendo seu quarto ou quinto jogo de FA, tendo que jogar contra um cara que, jogou lá fora, jogou contra a França, jogou Copa do Mundo, joga tantos e tantos anos, né? Então, assim, eu acho que mais uma vez, e eu acho que a gente pode gastar esses 2 minutinhos a mais, pra ir pra segunda descida, que é cuidar da base sempre vai salvar seu time. No final das contas, cuidar da base sempre vai ser a salvação. Quando eu tava falando agora em relação a... Quando tu tinha falado em relação a... que o flag não é mais uma porta de entrada, é meio que um debate que se tinha muito antigamente no soccer, que era com o futebol de salão, né? Tinha muito esse debate de que, assim, é no futebol de salão que se formam os melhores atletas e tal.
Parece muito com esse debate que a gente vê hoje em relação ao flag. Muita gente tem essa visão que pode ser uma porta de entrada, a gente sabe que o nível de competitividade é outro, o tamanho do campo é outro, as regras são outras, você ensina uma base, é importante você ensinar uma base. Mas é um debate que se assemelha bastante que já se teve, que hoje em dia a gente não vê ser tão mais quente no soccer. E eu acho que é muito... mais uma vez, quando a gente fala, né, sobre essas questões, às vezes a galera fala, mas o flag é diferente, mas é porque eu, por exemplo, eu tô dentro do FA desde 2013. Então, em 2013, né, muito se falava que, você quer aprender a jogar? Vai jogar flag, depois volta aqui quando você já tiver com uma noção. Entendeu? E hoje em dia não é isso. Hoje em dia eu acho que tem a galera que forma pra jogar flag, como também, por exemplo, a gente pega, e aí a gente já tá na nossa segunda descida, que é cuidar da base. Hoje a gente vê meninos do Cannibals que começaram no projeto do flag com 11, 12 anos, que estão jogando no time principal. O Corinthians, né, que tem o projeto do flag desde os 10 também, com meninos que estão jogando já no time principal e também estão jogando dentro por exemplo, o Sanca. O Sanca é jogador sub-20 da seleção brasileira, de flag football. Jogou também a Copa do Mundo sub-20. E a base sempre vai ser a garantia de que você vai ter continuidade. Porque se alguns desses meninos, né, ou no caso meninas, né, que possam querer jogar o futebol americano feminino também, que tá na Super League e tudo mais, óbvio, você não vai atrair todo mundo. Mas você vai conseguir sempre trazer gente que tem interesse, que vai gostar de, eu quero o contato, eu quero a pancada, eu quero estar dentro do jogo de outras formas. Porque eu acho que, né, quando a gente discute muito a galera que às vezes não forma a base, que fala, não, meu time é muito bom de recrutar, meu time é muito bom de conseguir achar e lapidar talentos ali, mas e quando a fonte secar? E quando que você não tiver mais da onde tirar? A gente já tá começando a ver. A gente já tá começando a ver, assim, já tem uma leva de jogadores, já tem uma safra aí que, assim, que se encerrou no FABR. Pegar, por exemplo, João Pessoa Spectros, por exemplo, acho pra mim é o exemplo mais escancarado que a gente tem. Um time que teve uma dinastia enorme no Nordeste durante mais de uma década, e que quando os veteranos ali que garantiram 2 títulos nacionais, os 11 títulos de Conferência Nordeste se aposentaram, o Spectros foi um time que não chegou pela primeira vez na história não ir para playoff, que tinha o Recife Mariners como seu grande freguês, no ano passado tomou o Mercy Roll em temporada regular, então assim, por falta de renovação. O Recife Mariners é um time que nessa temporada também vai precisar fazer com que essa renovação, esses jogadores estão entrando, deem resultado imediato, porque muitos jogadores saíram também, e é o que a gente vai começar a ver em outros times também. Catulo Góes não vai viver para sempre. Quem vai ser um substituto de um Catulo Góes no Rhinos, por exemplo. O Mamão, que até hoje ainda joga bola. Patrick Duton, que a gente sabe que hoje mudou de posição, mas assim, são jogadores de uma geração que está se acabando e que a gente não consegue, eu pelo menos, particularmente, não consigo vislumbrar daqui a 5 anos. Tu consegue me cravar quais serão os quarterbacks dos principais times? Como é que tá esse trabalho de transição então, dessas equipes? Por exemplo, você deu o exemplo do Rhinos. O Rhinos talvez tenha não só uma, mas 2 respostas. Tem o próprio Stan, que se eu não me engano, o Catulo tá com 31, o Stan tem 26. E o Gui, o Gui que jogou, né, o Wild Card pelo Guarulhos Rhinos, jogou no time de base do Rhinos quando o Rhinos estava jogando também a SPFL Série Prata com o time de base, e o Gui tá com 21. Entendeu? Então é um time que também já tá preocupado com isso. Só que, como você falou, essa não é a realidade da grande maioria. Se, por exemplo, vamos pegar os exemplos que você deu. O Patrick hoje é quarterback do Flamengo, beleza. Se ele parar de jogar, eu não sei quem que é, nem o reserva imediato. Tem um menino lá que jogou um pouco no Mineiro, mas eu confesso que eu não lembro o nome. Se o Mamão parar de jogar hoje, o reserva dele imediato seria o Moba. O Moba é um menino novo, tudo mais. Até pode ser o futuro, mas não está sendo preparado para isso, entendeu? E eu acho que, por exemplo, dentro do próprio Spartans, os Spartans ainda não vejo como o time que se preocupa em formar tantos jogadores. Tanto que quando você olha, né, até a discussão que a gente teve na nossa tier list de time formador, o Spartans apareceu como um dos piores, né, no sentido de formar. E eu gostei que você falou de Patrick, porque, por exemplo... Mas do Power Rank ele é top 5, é top 6, eu acho, né? São times que se preocupam muito com o agora. Locomotiva, todo ano tem um time sensação, né? Sim. Mas dificilmente a gente vê assim, um time sensação que
quando saírem essas peças aí de reforços que foram contratados para aquela temporada, se traz jogadores, quais são os times que vão continuar conseguindo competir em alto nível? É uma pergunta que precisa ser feita. Não, e quando a gente olha, por exemplo, é aquilo que a gente fala. Não é que a gente está projetando que uma hora a fonte vai secar. A fonte já secou, pô. O Storm, a fonte secou. O Rex, a fonte secou. Gente, a verdade é que, por exemplo, por todas as questões que aconteceram em Santa Catarina, o Rex foi um time que nunca se preocupou em formar ninguém. Se preocupou em trazer e melhorar pessoas. Agora eles têm a base deles de flag, agora eles podem estar olhando para isso também. Só que a base sempre vai ser sua salvação. Por exemplo, eu gostei do exemplo que você falou de Patrick Dutton, porque aí a gente pode pensar em RFA. A RFA não forma jogadores para jogar no Brasil. A RFA tenta formar a galera para fazer high school, para jogar no college, para jogar fora do país. E faz isso. Tem vários caras aí que são exemplos que foram estudar fora do high school, que foram pro college, que têm oportunidades. Acontece de caras que, por exemplo, vão fazer um high school e voltam, e aí eles podem ir para algum time do Rio de Janeiro ou para qualquer canto do mundo. Só que a RFA não forma para isso. Entendeu? O intuito da RFA não é o foco principal dela, né? Não é formar jogadores para jogarem dentro do FABR. Então, por exemplo, a própria RFA, ela é um exemplo bom no sentido de formar, mas não é uma galera preocupada em... Não é o intuito, não é nem que eles não se preocupam com, mas no intuito dela não é formar para ficar dentro do Brasil, é formar para que eles possam fazer futebol americano fora. Entendeu? O próprio Guimarães lá, que foi running back, se não me engano, do Vasco ano passado, vai estar indo pro high school ou pro college já esse ano, e ele passava com a RFA, vários meninos que passaram lá. Então eu acho que também tem isso, né? Não é que a gente vai começar a ver. E não é só times grandes, galera. Se você pegar times menores, times que não se preocupam em formar, eventualmente vão acabar, entendeu? Por exemplo, vocês querem um passado recente? Moca Destroyers em São Paulo, São Bernardo Avengers em São Paulo, Minas Gerais, Juiz de Fora Imperadores, os dois times que se juntaram lá para fazer um só, entendeu? E eu acho que, né, eu entendo que as pessoas vão falar que eu não tenho comissão técnica nem para cuidar do meu time principal. Como que eu vou cuidar de base? É nesse momento que a gente vê a diferença dos caras que querem ter querem que o esporte cresça e a galera que só quer ficar de boa, entendeu? Porque, por exemplo, a galera, hoje eu vejo, e a gente tá indo completamente para fora do assunto aqui, mas, por exemplo, às vezes a galera vem falar, eu vou pro time tal porque o time tal não me cobra mensalidade, porque o time tem dinheiro para pagar fulano, ciclano, beltrano, e quando acabou o ano e o cara vai embora? O que o cara sumou pro teu time? Entendeu? Então, por exemplo, será que não compensaria tu pegar esses, sei lá, 3, 4 mil reais que você paga pra esse cara e pagar um treinador pra ajudar a formar a sua base? Uma coisa que muitos times fazem também é botar os próprios jogadores do principal para darem um suporte na base, né? Isso também acontece no Flag. O Recife Marinos é um exemplo disso, que já disputou o campeonato com Lucas Adolfo sendo o coordenador ofensivo, com jogadores de defesa como Samuel Braz, que foi até o primeiro touchdown dessa temporada da Superliga, foi marcado por ele, uma pick six. Mas assim, botar os jogadores que são do próprio time para ensinarem para os outros, entendeu? Os jogadores que estão aí há 10 anos, 15 anos, que já tiveram contato com bons técnicos, poderem repassar esse conhecimento para novos atletas. E como você falou, assim, não tem mais tempo para esperar, a fonte já está secando. Exato. De fato, né? A gente já está vendo daquela geração de Kenton, quantos jogadores ainda atuam, né? Ainda estão ativos aí. Essa é uma boa pergunta, cara. Uma boa pergunta, vamos levantar depois aí. Quantos jogadores que foram lá para o Ohio disputar aquele Mundial ainda estão ativos aí, disputando em alto nível? Então, assim, de fato, essa geração está se esvaindo e hoje, eu não vejo a nova geração se formando em quantidade. Talvez a qualidade tenha até melhorado em alguns pontos, em algumas posições. Exato, eu acho que a qualidade da molecada que está chegando é muito alta. Só que em quantidades que não vão ser necessárias pra gente manter esse número de times tão altos, entendeu? E em posições carentes que a gente não consegue ver com tanta frequência ser formada, né? Exatamente. E agora, com o tempo esgotado, Raim Ferreira, vamos para a pergunta de $1 milhão, que é: qual a posição mais difícil de se formar dentro do futebol americano? Para muitas pessoas, é o quarterback. Obviamente, né, por ser o jogador que mais precisa mentalmente processar o jogo, por ser o cara que mais tem que se desenvolver no braço, que é um movimento que não é natural pra gente, que tá tão acostumado a futebol ou a outros esportes.
Eu entendo, mas discordo. Pra mim, hoje não existe uma posição mais difícil de se formar que não seja a linha ofensiva. Por quê? Porque a linha ofensiva é uma unidade que você vai ter que ter pelo menos 10, 12 caras no seu elenco. Nenhum time do Brasil talvez tenha isso. Não existe essa posição dentro do flag 5x5. Então você não consegue absorver a galera do flag pro FA. Existe em São Paulo uma modalidade que é o flag 8x8, que é coisa de maluco. Só que, por exemplo, as próprias regras da OL no 8x8 não são as mesmas do 11x11, né, do FA normal. Então você teria que reensinar toda essa galera. E se você não consegue maturar um quarterback, um receiver que joga um X5 jogando ele direto no campo, quem dirá você fazer isso com o OL? Entendeu? Assim, o cara que, tu vai pegar um menino com 15 anos e vai falar, mano, vai lá pro campo marcar o Delmer, no Paraná. Vai lá pro campo marcar, sei lá, entendeu? O Shore, em Minas Gerais. E um último ponto que eu coloquei aqui antes de jogar pra você não existe cenário nenhum no mundo onde você vai importar um jogador de linha ofensiva internacional. Até na NFL a gente questiona, por exemplo, quando... Eu posso falar com isso com muita autoridade, como vocês podem ver aqui atrás, eu sofro pelo Dallas Cowboys, mas assim, nas últimas 5 temporadas, o Dallas Cowboys draftou na primeira rodada 4 jogadores de linha ofensiva. E da NFL, que a NFL, a galera tem esse olhar mais assim, de tipo, mas um OL mesmo tal, você não vai trazer, você podendo trazer um quarterback, um defensive back, um wide receiver, como a gente vê, ninguém vai trazer jogadores para uma linha ofensiva. E assim, eu não acho que seja a posição, daqui a pouco eu defendo qual é a posição para mim que é mais difícil, porém assim, dificuldades de você até convencer um novo jogador a se tornar linha ofensiva, né? Sim. Você geralmente, quando chega para convencer, pegar um exemplo aqui, eu quero convencer um adolescente a começar a jogar futebol americano, mas aí ele vem logo aquelas imagens de filme, né? Do quarterback que lança a bola, o cara que recebe, que corre, então que vai lá e derruba. Mas não, na linha ofensiva você não vai ter esse papel de tanto destaque. Sua função é proteger o quarterback, que é o jogador mais importante. Tu vai ver os jogadores mais fortes e mais atléticos da modalidade vindo pra cima de você. Você vai chegar em casa cheio de roncha. Então, assim, se tu jogar bem, ninguém vai falar nada, mas se tu jogar mal, tu vai ser cobrado. Exatamente, assim, os erros ficam muito mais visíveis, né, quando tem um sec, quando um fumble é forçado porque faltou uma proteção. Então, assim, eu entendo apesar de entender toda a dificuldade que envolve se formar jogadores de linha ofensiva, hoje a gente consegue nomear grandes OLs. Sim. É mais difícil, na minha opinião, a posição mais difícil é jogador de linha defensiva, principalmente jogador do interior de linha defensiva. Uhum. OL, a gente pode dizer aí, por exemplo, falem o que falar, polêmicas à parte, polêmicas ou não, né? A gente conseguiu mandar o Duzão para participar do programa internacional do NFL. Tudo bem que ele foi como jogador ele era DL, né? Exato. Chegou lá, acabou sendo moldado para se tornar um jogador de linha ofensiva, mas assim, na ILF hoje também a gente conseguiu ver, por exemplo, o Otávio foi para lá, o Otávio que chegou a participar também de combine da NFL, do CFL, Paulo Sacramento jogou pelo Paris Musketeers, né? Não sei se hoje a gente tem alguma linha ofensiva jogando na ILF. Tem o Massante, tem o Vitor Massante que tá no Colone, tem o Lucas, eu acho que ele não tá mais, só que ainda não anunciaram oficialmente. Eu acho que a gente tá com o Massante e com o Leandro que tá no Worthclaw Panthers. Então, assim, mas o Leandro é a mesma situação. O Leandro era DL no Brasil. Ele foi virar OL quando ele foi participar do International Pathway da NFL. Tem alguma coisa acontecendo errada aqui no Brasil que, na verdade, o segredo dos OLs estão nos DLs aí. Tem que se olhar para os DLs brasileiros para ver se acham OL. Eu entendo que a sua visão, até concordo que, você trazer... É que eu acho que você trazer defensive tackle é igualmente desafiador a você trazer um OL. Porque Sim. O cara que joga de defensive tackle, vamos supor, um cara que ele for muito bom, cara, ele vai ter 3 jogadas boas. Mas a gente já viu jogadores de linha defensiva vindo pro Brasil. O Spectros, em 2016, quando perdeu a semifinal nacional pro Flamengo, tinha não sei se era Joey Barnes o nome, alguma coisa Barnes.
que ele era um defensive tackle. O último jogador que eu... O Locomotiva James Springfield também no o Springfield, Cerrado, que tá no Tubarões até hoje. O Springfield já é até brasileiro, inclusive, né? Isso aí já é nosso. Finalizou. Mas, por exemplo, o América teve um ano passado, o Galo teve um ano passado, que foi o McCallaghan, sei lá como é que era o nome dele agora de cabeça. Em São Paulo a gente teve já vários casos. Teve um que foi pro Hawks e se machucou uns 2 anos atrás, que era muito bom também. E é por isso que pra mim eu ainda acho que é o L. Porque eu acho que um edge, né, o defensive end, ele traz muito valor pro jogo, entendeu? E o OL, eu jogava de OL, eu respeito muito a linha ofensiva. Mas, cara, a OL em si... Tá justificado, então, Arnelas. Tá bom, entendeu? Todo mundo já sabe, você tá defendendo os OL. Não, mas é que quando eu penso assim, se eu tenho 4 OLs bons e um OL ruim, eu ainda consigo disfarçar um pouco, sabe? Agora, se eu tenho, por exemplo, um edge, que é muito bom, cara, ele chama a atenção. E eu acho que também tem muito aquela parada do impacto no jogo, sabe? O cara saber que ele pode fazer o sec que ganha, ou pegar o cara e dar uma porrada. O cara de linha ofensiva eu acho mais difícil de formar, porque imagina vamos supor agora, vamos olhar o exemplo prático. Imagina, tu vê um menino de 16 anos, um galalau desse tamanho aqui, tu fala, caralho, moleque é OL. Moleque, parrudão, não sei o quê. Como que você vai virar pra mãe, pro pai desse menino e falar, então, ele vai ficar lá protegendo o cara que vai passar a bola ou o cara que vai correr? E quando que ele recebe a bola? Ele não recebe a bola. Ele derruba alguém? Ele não derruba ninguém. Ele vai fazer o quê? Ele vai apanhar o jogo inteiro. Ele vai apanhar o jogo inteiro. Entendeu? É muito difícil você colocar isso na cabeça de alguém, eu acho, tão novo, né? E mais uma vez a gente volta pra aquela parada. Eu acho que a molecada que tá chegando, ela é muito boa. Tem uma molecada, por exemplo, que tava jogando na Copa do Mundo Sub-20, que é muito boa na posição de OL e DL também. Só que a quantidade não acompanha. Então, por exemplo, se hoje um time, vamos supor, eu vou pegar um exemplo prático, o Rhinos esse ano. O Rhinos no ano passado, que tinha uma OL com 5 caras veteranos, dos 5 caras, acho que 4 aposentaram, ou 3 aposentaram. Marinas a mesma coisa, tá? O único titular... O outro campeão nacional, a mesma coisa. O único que era titular era o Dezão, que teve aquela lesão grave no jogo do Spartans. Então, por exemplo, quando você pega a OL do Rhinos hoje de cabeça, você tem DLs improvisados, jogando na OL, você tem meninos muito novos, que não estão prontos para a posição, para jogar nesse nível que o Rhino joga, e você não tem peça de reposição à altura. Por exemplo, quando você pega o Rhinos de 2023... quando muitos dos veteranos estavam fora, cara, o OL do Rhinos foi um desastre, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem muitos exemplos aqui que talvez comprovem, na minha visão, que a OL é a posição mais difícil de se formar. Por mais que você precise de um QB cerebral, por mais que o DB tenha que conhecer muito do jogo e não sei o que lá, cara, você não vai me convencer que a OL não é a mais difícil de formar, porque você precisa formar muita gente, entendeu? E até assim, até para os, principalmente o a gente falou, né, no começo, a gente imagina que a resposta todo mundo daria seria quarterback, mas até para você trazer um bom quarterback americano, você tem uma linha ofensiva para proteger esse jogador e dar tempo para ele conseguir fazer as suas jogadas, acaba não tendo muita lógica, mas assim, eu concordo. Eu acho que, assim, em resumo, as duas trincheiras são muito difíceis, né? Sim. Eu concordo com você que trazer, tipo, defensive tackle, você formar também o cara que ele vai ter 2 plays muito boas no jogo, se ele fizer tudo certinho, também é difícil você convencer o cara a fazer essa posição. Não, e assim, até a questão cultural do brasileiro mesmo, né? A gente, por conta do futebol, sempre se teve esse estigma que o brasileiro quer destaque, né? O brasileiro não quer competir, ele quer sempre ganhar. Então, assim, dificilmente ele vai querer entrar num esporte ou numa modalidade onde ele não vai poder, por algum momento, querer decidir alguma coisa. Não é muito da cultura do brasileiro, né? O brasileiro quer estar competindo, quer estar sendo estrela, quer que os holofotes estejam em cima dele. Então, assim, para um esporte que é diferente, que é complicado, eu tô quase me convencendo, tá, Weller? Ornelas, que a OL é por aí, porque esse argumento que eu trouxe em relação, assim, eu consigo nomear mais bons OLs do que mais bons linhas defensivas, entendeu? Uhum. Mas, assim, a OL, eu acredito que as duas trincheiras, na verdade, são muito complicadas, né? Assim, precisam de renovação, porque, assim, se a gente vê que outras posições a fonte secou, tá secando, quando seca na OL é mais complicado, porque, assim,
Você repor um wide receiver é mais fácil, você repor um running back e um quarterback é mais fácil. Agora, quando você perde 3, 4 jogadores de uma linha ofensiva para você repor com jogadores jovens, que a gente já debateu aqui do flag, não dá para formar direito no flag, não tem muitos recursos. Outra coisa importante se lembrar de linha ofensiva é a questão de gameplay, né? Defesa não precisa ter playbook, a OL precisa entender quando é que é uma corrida, quando é um passe, quando é jogada de proteção, são muito mais complexos. Eu acho que cedi, né? No final eu acabei cedendo, eu acho que a OL ganha esse debate aí, mas podemos fechar que as trincheiras seriam a maior urgência. É isso, meu povo. Bom, então nosso programa vai ficando por aqui, mais uma semana de terceira para 10 para vocês. Lembrando, deixem nos comentários ideias, né, de temas que a gente pode debater, situações que vocês querem que a gente converse aqui. Se a gente faz, de repente, o Rain tinha dado uma ideia que eu acho bem legal, que é a gente abrir uma caixinha e fazer um terceira para 10 só respondendo a pergunta de vocês, que podem ser perguntas mais gerais, né? Mais uma vez, a nossa ideia aqui... A nossa ideia aqui não é discutir jogo, galera. Não é falar sobre como que foi Sabres e Tritões. Foi um bom jogo, inclusive. Mas não é a nossa ideia aqui é trazer isso, é trazer temas diferentes, é gerar esse debate, obviamente. E para que a gente gere esse debate, a gente precisa que vocês deem assuntos que vocês acham legais que a gente possa debater. Bom, Rainha, é isso. Ficamos por aqui e até quarta-feira que vem. Até quarta-feira que vem. Vamos esperar aí, pessoal. Mandem mensagens, nos sigam também nas redes sociais, FBR Network, o Matheus Ornelas no Instagram, e eu, Jaime Ferreira. Nos acompanhem lá, a gente... Essa semana vai estar botando aí a caixinha. Vamos tentar fazer pelo menos aí 2 programas com tema e um com respostas aí as perguntas da galera. A gente pode fazer mensal. Uma vez por mês a gente responde uma vez por mês. Eu acho legal. Fica legal. É isso, meu povo. Então, tamo junto e até a próxima.